Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Depois de se recompor, Jéssica ergueu a cabeça e encarou Lúcius, seus olhos ainda refletindo o resquício dourado da visão que compartilhava com ele. O silêncio que pairava na sala era quase palpável, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. A luz suave da manhã filtrava-se pelas cortinas semiabertas, lançando sombras alongadas pelo chão de madeira polida. O aroma do café recém-passado ainda pairava no ambiente, misturando-se com o cheiro natural da casa. Terra, madeira antiga e um leve perfume de flores secas. Jéssica respirou fundo antes de responder, sua voz serena, mas carregada de certeza. Os caminhos de Dark e o filho do fazendeiro, que também é um alfa, estão ligados. Vi a caminhada dos dois. Então os destinos deles se cruzam, se unem e passam a caminhar juntos. E o laço que os une é uma companheira. Lúcius franziu as sobrancelhas, sua expressão marcada pela surpresa e pela análise cuidadosa da revelação. Tem certeza disso, minha aluna? Sua voz saiu baixa, mas firme, enquanto seus olhos de âmbar brilhavam com intensidade. Jéssica assentiu, e o alfa permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando aquelas palavras. O vento soprou levemente lá fora, fazendo as folhas secas farfalhar no jardim e trazendo consigo o cheiro da mata ao redor. Uma companheira para os dois. Lúcius repetiu pensativo. Isso sim é algo incomum. Mas como eu imaginava, também significa uma união dos clãs. Ele recostou-se no sofá, os dedos tamborilando sobre o braço da poltrona, enquanto assimilava as implicações daquela visão. Seus olhos, agora mais sombrios, refletiam o peso da responsabilidade que aquilo trazia. Um mês depois do confronto com os Feraus, a rotina dos clãs havia retomado um ritmo mais estável, ainda que uma tensão latente pairasse no ar. O inverno se aproximava e os ventos traziam consigo o prenúncio da escassez. As matas estavam mais silenciosas, como se aguardassem algo. A reunião foi marcada na casa de Jéssica e dessa vez Dark estava presente. O ambiente estava iluminado por lamparinas e velas, pois a noite já caíra cobrindo a região com uma penumbra azulada. Os alfas estavam reunidos ao redor da grande mesa de madeira rústica, e o aroma da comida servida ainda pairava no ar, misturando-se com o cheiro natural dos lobos presentes. Wesley e o Wallace escutavam atentamente enquanto as regras da mata e a dinâmica dos clãs eram passadas a eles. Cada palavra carregava o peso de uma tradição antiga, algo que não poderia ser ignorado ou desrespeitado. Por fim, em comum acordo, os alfas decidiram que, caso houvesse um novo ataque dos Feraus, todos os clãs seriam colocados sob o comando de Wesley. O silêncio que se seguiu foi de aceitação e respeito. Wesley assentiu, sua postura ereta e imponente, ciente da responsabilidade que agora carregava. E em troca, declarou ele, sua voz grave preenchendo o espaço, prometo que meu gado suprirá os clãs durante os meses de escassez. Os alfas trocaram olhares, um a um assentiram. Dark, sempre observador, manteve-se calado por alguns instantes antes de falar, sua voz carregada de um peso ancestral. E nós protegeremos as fazendas das redondezas. Um pacto havia sido selado naquela noite, não apenas entre lobos, mas entre líderes,
e sob a luz das velas que tremulavam com o vento frio, o destino dos clãs parecia ter sido reescrito. Alfredo Ferraz chegou às bandas da Serra da Mantiqueira, ainda jovem, trazendo consigo pouco mais do que a roupa do corpo e a determinação de construir um futuro. Seu primeiro destino foi Caxambu, uma cidade de ares frescos e águas que diziam ser milagrosas. Mas ele não estava ali em busca de curas ou promessas de bem-estar. O que Alfredo queria era trabalho. Perambulou de porteira em porteira até encontrar um lugar na Fazenda Redenção. Começou como capataz, duro no serviço e leal ao patrão, e com o tempo caiu em suas graças. Seu empenho foi recompensado e ele subiu de posição, tornando-se administrador da fazenda. Foi ali, entre as terras férteis e os campos verdejantes, que conheceu Maria Inês, a moça de sorriso doce e olhos atentos, filha da cozinheira da casa grande. O namoro nasceu nos corredores da fazenda, nos encontros casuais entre um serviço e outro, até se tornar inevitável. Casaram-se sob a sombra generosa de um ipê amarelo, com as bênçãos dos patrões e o testemunho dos trabalhadores da redenção. Algum tempo depois, Maria Inês deu à luz a uma menina, Olga Ferraz, e Alfredo sentiu que sua vida finalmente ganhava raízes. Seu patrão, reconhecendo-lhe o valor, cedeu-lhe um lote de terra que não lhe fazia falta, nos arredores da redenção. Com as próprias mãos e auxílio de alguns homens, Alfredo ergueu uma casa simples de madeira firme e varanda espaçosa, onde Maria Inês poderia bordar e observar a menina brincar no terreiro. Apesar de ter sua própria terra, Alfredo continuou trabalhando na fazenda, garantindo sustento estável para a família. Os anos passaram e, com esforço e tino para os negócios, Alfredo conseguiu juntar um bom dinheiro. Comprou as terras vizinhas ao seu sítio e, quando já tinha espaço suficiente para sonhar maior, construiu uma casa mais ampla e confortável. Mudou-se com a família e batizou o lugar de Fazenda Olho d'Água, um nome inspirado na nascente cristalina que brotava em meio à vegetação. Naquela época, Olga ainda era uma adolescente, criada com todo mimo e conforto pela mãe, que fazia questão de tratá-la como uma princesa. Com o passar dos anos, a Olho d'Água prosperou tanto quanto a redenção. E Alfredo, sentindo que seu tempo na fazenda do antigo patrão já tinha se esgotado, pediu as contas para se dedicar inteiramente às próprias terras. Tornou-se um homem respeitado, conhecido por sua integridade e habilidade de fazer a terra render. Ao lado dele, sempre presente e leal, estava Antônio Rodrigues, capataz de confiança e seu braço direito. Antônio chegou a Olho d'Água batendo a porteira, com o chapéu nas mãos e a esperança de um trabalho honesto. Alfredo viu nele o mesmo rapaz determinado que fora um dia e resolveu lhe dar uma oportunidade, assim como seu antigo patrão fizera por ele. Antônio agarrou a chance com unhas e dentes. Era um homem trabalhador, de mãos calejadas e olhar sincero, e em pouco tempo se tornou indispensável para a fazenda. Com o tempo, Alfredo retribuiu sua dedicação de forma grandiosa. Doou-lhe o pequeno sítio que herdara do antigo patrão. Antônio, agora com a esposa grávida, recebeu as terras como um presente divino. Ali ergueu sua casa e criou seus filhos, garantindo a eles um futuro sólido e digno. Mas a vida, com suas curvas inesperadas, trouxe a dor à casa dos Ferraz. Maria Inês adoeceu e, mesmo com todos os cuidados, não resistiu. Sua morte deixou Alfredo abatido, e Olga, já uma bela moça, encontrou-se livre para levar a vida que sempre desejara. Educada na capital, ela aprendera boas maneiras, falava corretamente e sabia se portar em qualquer ambiente sofisticado, mas trazia consigo um ar esnobe, um gosto pelo luxo e uma ambição crescente. Passava longos períodos viajando, esbanjando o dinheiro do pai em eventos sociais, bailes e festas. Quando voltou para a fazenda, havia algo diferente nela.
O brilho despreocupado dos olhos dera lugar a uma frieza cortante, um olhar de predador que calculava cada movimento. Estava mais calada, mais reservada, e havia nela uma sombra que ninguém ousava nomear. Semanas depois, a tragédia bateu à porta do Olho d'Água. Alfredo Ferraz, o homem que construíra um império com as próprias mãos, foi encontrado morto, atacado por uma onça que invadira a fazenda. O choque se espalhou como um vento frio entre os trabalhadores. Alguns murmuravam que a fera surgira de forma estranha, como se tivesse sido guiada por algo além da natureza. Com a morte do pai, Olga assumiu a fazenda com mão de ferro. Seu primeiro ato foi mirar suas garras na terra que Alfredo dera a Antônio Rodrigues. Para ela, aquelas terras ainda pertenciam a Olho d'Água, e não aceitava a ideia de um simples capataz agora ser dono de parte do que, em sua visão, lhe pertencia por direito. Mas Antônio não era um homem que se deixava dobrar facilmente. Agora, com sua esposa e 3 filhos, um adolescente de 17 anos e 2 meninos pequenos, recusava-se a vender o sítio. Tinha documentos, papéis assinados pelo próprio Alfredo que provavam a legalidade da doação. Ele não tinha para onde ir, e ceder significava abandonar tudo que construíra. A recusa inflamou a fúria de Olga. O ódio que crescia dentro dela era algo silencioso, mas mortal. Ela não aceitava um não como resposta. E naquela fazenda, sob os céus da Mantiqueira, um novo conflito estava prestes a nascer. A fazenda Olho d'Água se erguia imponente no horizonte. Um mar de pastagens ondulantes cortadas por um riacho cristalino que serpenteava entre as árvores frondosas. Os casarões de madeira de telhados avermelhados pelo tempo destacavam-se contra o céu azul profundo, e o cheiro de terra úmida, misturado ao aroma forte do gado, impregnava o ar. A propriedade não ficava tão distante da Fazenda Redenção, separada apenas pelo pequeno sítio de Antônio Rodrigues. O homem e um ex-capataz de confiança de Alfredo Ferraz havia recebido aquele pedaço de terra como presente por sua lealdade e trabalho árduo. Durante anos, ele e sua esposa moldaram o solo com as próprias mãos, transformando-o em um lar próspero para seus 3 filhos. Uma moça de 17 anos, esperta e trabalhadora, e 2 meninos pequenos que corriam pelos campos, despreocupados com as sombras que se aproximavam. Mas a tranquilidade do sítio estava ameaçada. No casarão da fazenda Olho d'Água, Olga Ferraz caminhava pelo salão como uma predadora estudando sua presa. A luz amarelada das lamparinas tremulava contra as paredes de madeira envernizada, refletindo dos olhos frios da jovem fazendeira. Desde que voltara da capital, Olga não era mais a mesma. A menina mimada e esbanjadora dera lugar a uma mulher de olhar afiado, que irradiava uma aura de autoridade dura, quase cruel. Seu luto pelo pai havia sido breve. Para ela, o futuro da fazenda era mais importante que sentimentalismos inúteis. Ela se voltou para Valdir, o novo capataz, um homem de feições rústicas, pele curtida pelo sol e um olhar de astúcia perigosa. Ele era leal, sim, mas não por respeito ou admiração. Obedecia porque sabia que Olga pagava bem e porque se divertia com o tipo de trabalho que ela exigia. Éramos a maior fazenda das redondezas. Tínhamos o respeito da cidade, disse Olga, cruzando os braços e estreitando os olhos. Mas meu pai resolveu diminuir nossas terras para beneficiar o miserável do Antônio. A voz dela gotejava desprezo. Para Olga, aquilo não era justiça, era fraqueza. Seu pai fora um grande homem, mas errara ao permitir que um empregado ficasse com parte da terra que pertencia por direito aos Ferraz. E ela não cometeria o mesmo erro. Valdir sorriu de canto, os dentes amarelados pela cachaça. E como a senhora quer resolver isso? Ataque de fera ou damos cabo deles de uma vez? O brilho nos olhos de Olga cintilou à luz da lamparina. Primeiro os jagunços cercam o sítio
e começam a atirar para assustar Antônio e aquela cambada de famintos, explicou ela, caminhando devagar, saboreando cada detalhe de sua estratégia. Quando estiverem acuados dentro da casa, tentando se organizar para revidar, atacamos. Não vamos deixar nem as entranhas deles. A última frase foi dita com uma frieza gélida, e Valdir sentiu um arrepio de satisfação percorrer-lhe a espinha. Ele adorava trabalhar para a Olga. Depois, continuou ela, deslizando os dedos pelo batente da janela, olhando para a noite que se desenrolava lá fora. Você volta como um homem e dá ordem para atearem fogo em tudo. Os restos que acharem vão dizer que foi um ataque de onça, ou, para os mais crédulos, de uma fera. Valdir assentiu, um meio sorriso ainda brincando em seu rosto. Como quiser, patroa. A lua alta no céu iluminava os campos com um brilho pálido, e o vento que passava pelas copas das árvores sussurrava um aviso sombrio. No sítio, Antônio e sua família dormiam sem saber que a noite os espreitava com olhos famintos. A noite pesava densa sobre o sítio dos Rodrigues, envolvendo a pequena casa em uma escuridão quase palpável. O silêncio era cortado apenas pelo canto ritmado dos grilos e pelo farfalhar ocasional das folhas, balançadas por uma brisa morna. Sob a luz trêmula do lampião, a casa de madeira parecia frágil, um refúgio simples onde a família dormia sem suspeitar do destino cruel que os rodeava. Então um som estranho rompeu a tranquilidade. Pássaros furtivos esmagavam a terra seca, seguidos pelo rangido abafado dos galhos sendo dobrados sob o peso de algo ou alguém que se movia sorrateiramente. Na escuridão, sombras se esgueiravam entre a vegetação rasteira, cerrando o cerco ao redor da casa como predadores à espreita da presa. Os jagunços estavam posicionados, esperando apenas o sinal para agir. O disparo veio de repente, rasgando a noite como um trovão. O eco do tiro vibrou pelo campo, seguido por gritos de pavor. Dentro da casa, Antônio Rodrigues despertou no sobressalto, o coração disparado no peito. Por um instante, o medo lhe turvou os sentidos, mas logo a consciência do perigo arrancou-o da inércia. Correu para a porta, mas antes que pudesse compreender completamente a situação, um segundo tiro explodiu na escuridão. O vidro da janela se estilhaçou, espalhando cacos pelo chão como pequenas lâminas brilhantes. Antônio, o que foi isso? Joana, sua esposa, sussurrou trêmula, segurando o lençol contra o peito. Seus olhos estavam arregalados, o medo estampado em cada linha de seu rosto. Pegue as crianças agora, ordenou ele, movendo-se depressa até a cômoda, onde guardavam um velho revólver, herança de tempos incertos. Mas não houve tempo. A porta foi arrombada com brutalidade, arremessada para dentro como se fosse feita de papel. No umbral, duas figuras monstruosas emergiram da escuridão. Eram grandes, suas silhuetas distorcidas pela fraca iluminação do lampião. O ar dentro da casa pareceu ficar pesado, carregado pelo cheiro de terra úmida e de algo metálico. Sangue, talvez. Seus olhos, brilhando como brasas, eram pozos de fome e selvageria. Antônio estacou, o corpo congelado em puro instinto de sobrevivência. Ele conhecia aquelas histórias. Os rumores corriam entre os fazendeiros e sitiantes como o vento entre as árvores. Falavam sobre a dona da fazenda Olho d'Água e seu capataz, sobre o pacto sombrio que ela teria feito, sobre as criaturas que espreitavam nos limites da fazenda sob sua ordem. Agora, vendo-os ali, não havia mais espaço para dúvidas. Olga Ferraz não apenas transformara seu capataz numa fera para cumprir seus desmandos, mas fazia questão de tomar parte da carnificina. Os olhos de Antônio se arregalaram. O velho revólver ainda estava em sua mão. Mas será que teria alguma chance contra monstros como aqueles? Desgraçados, o que vocês querem aqui? Gritou Antônio, a voz carregada de medo e fúria.
A resposta veio na forma de um rugido selvagem. A fera avançou sobre ele com brutalidade, jogando-o contra a mesa. O impacto derrubou uma fruteira de madeira, espalhando laranjas e maçãs pelo chão. As frutas foram esmagadas sob as garras implacáveis dos atacantes. "Mate todos!" rosnou Olga, sua voz carregando um tom bestial, um misto de humano e fera. Sua presença dominava o ambiente, cruel e implacável. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora brilhavam com sede de sangue. Joana soltou um grito de desespero e correu para proteger os filhos. Seus 2 filhos menores acordaram aos prantos, o mais novo tremendo sem entender o que estava acontecendo. O terror dominava o ambiente. O cheiro de pólvora e sangue começava a se misturar, tornando o ar sufocante. Lisbeth, de 17 anos, estava paralisada à porta do quarto, seus olhos arregalados refletindo o clarão dos tiros. O horror a paralisava. O coração martelava tão forte que parecia prestes a rasgar seu peito. Quando viu a fera partir para cima de seu pai, um soluço trêmulo escapou de seus lábios. Antônio, ferido, tentou se levantar, mas as garras da fera cravaram-se em seu peito. Um jorro de sangue manchou sua camisa e escorreu pelo chão de madeira. Ele arfou, sentindo a vida escoar de seu corpo. Joana correu até ele, as mãos trêmulas segurando seu rosto. "Não, Antônio!" soluçou, suas lágrimas misturando-se ao sangue quente do marido. Ele tossiu cuspindo sangue, os olhos marejados pelo desespero. "Corre, Joana!" Tentou falar, mas sua voz era apenas um sussurro abafado pela dor e pelo medo. Um estrondo veio da porta da cozinha, o som de madeira rachando, e gritos desesperados fez Joana se virar. Os filhos estavam encurralados, os menores tremiam em choque. Lisbeth queria correr, queria gritar, mas o medo a acorrentava ao chão. A segunda fera, Valdir, avançou sobre os irmãos mais novos da menina. Um cheiro de suor, medo e pólvora se misturavam ao ar pesado da casa. Os gritos das crianças ecoaram dilacerantes. Os corpos tombaram, um a um, rasgados por presas e garras. O sangue quente se espalhava pelo chão de madeira, tingindo os cacos de vidro e os restos de comida que caíram da mesa destruída. No meio do caos, Lisbeth encontrou os olhos do pai, que com um esforço quase impossível soltou um fio de voz carregado de urgência. "Se esconda, minha filha! Viva!" Foram as últimas coisas que disse antes que seu corpo perdesse toda a força. A vida se apagou de seus olhos como uma vela soprada pelo vento cruel da noite. Lisbeth sentiu um nó apertar sua garganta, mas não teve tempo para o luto. No impulso de sobrevivência, obedeceu. O coração descompassado, as pernas trêmulas, cada músculo implorando para correr. Mas tudo o que conseguiu foi se esgueirar para trás da cortina pesada, onde o chão já estava encharcado de sangue. O cheiro espesso de pólvora, carne dilacerada e morte impregnava o ar, tornando o horror ainda mais real. As sombras das feras se moviam pela casa, as garras tilintavam contra o assoalho, encharcado de sangue. Ela prendeu a respiração, os olhos fixos na cena devastadora à sua frente. Sua mãe ainda gritava lá fora, uma súplica misturada ao desespero de quem luta sem esperança. Então um rugido cortou o ar e tudo se fez silêncio. O peito de Lisbeth queimava pelo fôlego contido, mas ela não ousava respirar. O horror à sua volta parecia infinito.